O Brasil está ganhando, está crescendo demais esse negócio de constelação aí. Tá entendendo? E aí eu pergunto, onde é que está a palavra? Né? Então, pastor, tudo que invalida o que Cristo fez na cruz, tudo que compete com o que Jesus fez na cruz, porque o que Jesus fez na cruz foi suficiente. Então, tudo que compete é o ocultismo. É o ocultismo. E aí o pessoal, em vez de ir na palavra, né, eles estão procurando todos esses recursos. E aí estão se embaraçando cada vez mais, né? Então, se você chegar em mim, qualquer coisa, se a sua liturgia do seu culto, a doutrina do teu culto, o teu costume invalida as escrituras, porque Jesus falou isso aí, as vossas tradições invalidam as escrituras. Então, se precisa de ajuda para a salvação ou para o que Jesus fez na cruz não for suficiente, é doutrinas de demônio. Exatamente. Né? E aí entra o que Paulo escreveu a Timóteo, né? Nesses últimos dias aqui, as pessoas iam ter comichão nos seus ouvidos, iam ajuntar para si doutores que falam só aquilo que eles querem ouvir e pronto, final. Isso aqui que eu e a pastora Pâmela estamos falando aqui é heresia, vamos ser atacados por isso, e não é pelas pessoas do mundo não é pelo ímpio não. Vamos ser atacados por crentes, por pastores, apóstolos, libertadores, tá? Porque as pessoas querem ficar mexendo com a alma das pessoas, fazer das pessoas boneca, né? Bonequinho, manipular as pessoas. E isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria. A libertação é coisa séria para quem tem compromisso com o reino. Como a pastora Pâmela falou aqui, não é fama. Leva a fama, leva a unção de Deus prospera. Exatamente. A unção de Deus faz você ficar conhecido. Mas mexer com vidas é coisa muito séria. E tem gente que me procura nas mentorias que eu fico até sem saber o que fazer, porque elas falam, ó, eu procurei uma pessoa que disse que era mentor, me colocou numa situação, agora não consigo mais sair. Piorou mais a situação. Por quê? Aquilo que eu não tenho conhecimento, eu não vou entrar, gente. Eu não vou entrar. Não é só porque você fez um curso e tem um conhecimento lá, se você não tiver autoridade, se você não tiver discernimento, um relacionamento com o Espírito Santo, você vai piorar a vida da pessoa. Vai piorar. Então as pessoas estão brincando com a alma, como se fosse boneco. Sabe, pastores, uma coisa que eu fico observando e que às vezes eu tenho a sensação de que a gente fica enxugando gelo, sabe? Porque a gente vê tantos métodos, tantos terapeutas, psicoterapeutas, psicanalista, psico não sei o que lá. Não estou aqui criticando eles, né? Eu só a minha intenção é mostrar para os cristãos que estão nos ouvindo tomar cuidado com algumas coisas, saber analisar, saber ver, né? Exatamente. Então, porque a gente analisa assim, a gente vê por onde eu vou, eu consigo falar isso com propriedade, porque eu já andei muito em muitas igrejas, né? Creio que vocês também já foram em muitas, mas eu já fui em bastante. E a gente vê muito encontro, muito chá, muita conferência, muito não sei o que, invento um monte de coisa. Não tenho nada contra isso, não estou falando nada contra. Mas, só que cada vez mais nós vemos pessoas mais depressivas, mais ansiosas, e um monte de métodos aparecendo, coisas novas. Só que parece que quanto mais métodos, mais coisas são feitas, mais a gente faz, mais pessoas doentes aparecem. Exatamente. É lamentável, né? Porque muitas buscas alternativas, né? A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem cura, tem resposta para qualquer área da sua vida. Tem coisas que não dá nem para falar ao vivo, senão a gente vai levar um processo, porque tem coisas que nem eram para existir. Sim. Nem era para é que não dá para falar. Não pode falar, né? Tem coisas que não era nem para existir. Existiu porque o diabo, né, acabou ali trazendo a insegurança, a falta de dependência em Deus. Por isso que nasceram muitas pseudociências, muitas graduações, por causa da falta da dependência do homem em Deus. Só que nem todo mundo está preparado para essa conversa. Então, tem coisas que não era nem para existir. Ai, pastor, eu me formei nisso.
tu vacilou, cara. Não era nem para você ter feito isso. Porque o que você precisa, as respostas, a cura, ela tá na palavra. Tudo, o Senhor, ele veio para curar. A gente não pode nunca colocar Deus num cantinho, né? Que foi o que eu já falei sobre isso. Ah, Deus, para o Senhor tratar isso daqui, é o Senhor. Ah, não, as minhas emoções não é Deus. Deus não é suficiente para tratar minhas emoções. Deus não pode curar minha ansiedade. Deus, ele não pode curar o meu problema no casamento. Vai ter que ser a terapeuta. Deus, você é insuficiente. É isso que as pessoas falam para Deus. Deus, você é fraco, é um Deus fraco, porque essas coisas eu preciso pagar uma psicóloga, uma mentora. O Senhor, é isso que as pessoas falam para Deus diariamente, quando elas procuram qualquer tipo. Eu sei que eu vou ser atacada por isso. Qualquer tipo de cura que não seja em Deus. Meu Deus. É forte. Mas pode falar, pastor. Você entrou num ponto aqui violento, vamos dizer assim. Por quê? Porque você sabe que tem coisa que não dá para falar. Sim. Eu cutuco aqui e você responde aí. Não dá, muito. Isso aqui vai dar até... Isso que a pastora Pamela falou aqui é muito poderoso. Por quê? As pessoas não entendem uma coisa, pastor. É uma declaração na eternidade. Ó, o apóstolo Paulo diz assim: com o coração se crê e com a boca se confessa. Eu confessei a Jesus Cristo. Só para chegar no ponto que você falou. Quando eu partir dessa vida para outra, e eu chegar do outro lado, Jesus vai dizer assim: Paulo, venha e seja feita a tua vontade. Mas que vontade? Aquela que você declarou. Quero passar a eternidade com Jesus Cristo. Quando o homem não confessa Jesus, ele está literalmente, ele não precisa falar, você quer Jesus? Não quero. Lá no mundo espiritual ele declarou: eu quero passar a eternidade sem Jesus. Quando chegar do outro lado, Jesus vai dizer: venha e seja feita a tua vontade. Então observa que não tem a ver com Deus. Quando eu chego e eu falo assim, ó, eu não vou lá na igreja, eu não vou procurar a palavra, eu não vou procurar Jesus, eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém dessa área. Eu estou lançando um decreto no mundo espiritual dizendo: eu não preciso de Jesus. Jesus não pode resolver esse problema. As pessoas não têm noção disso. Do peso disso. Não tem noção do peso. Aí o problema acarreta. Por quê? Houve um decreto no mundo espiritual. A minha filha está com problema. Graças a Deus, eu nunca passei psicólogo, nem minha esposa, nem minha filha. Não estou aqui desmerecendo o trabalho do profissional, não estou dizendo. Mas houve umas certas fases da minha vida. Minha filha fez 20 anos ontem. Então eu passei todas as fases com ela. Que falaram, leva no psicólogo. É necessário um psicólogo. Se eu levo, eu estou dizendo literalmente: Jesus, o Senhor não pode resolver o problema da minha filha. Mas aí o que eu fiz? Com a palavra e com o Espírito Santo, que é o meu psicólogo particular. Glória a Deus. É o psicólogo da minha família. Minha esposa está ali como testemunha. Nosso psicólogo particular resolveu o nosso problema. Então as pessoas não têm noção do decreto que ela lançou. Jesus não pode resolver o meu casamento. Eu preciso de um terapeuta. Meu Deus. E aí o que acontece? Você fez a sua escolha. A consequência vai vir. Aí você corre: Jesus. E agora? Você fez sua escolha. Você procurou uma pessoa que você não conhece ela. Nunca se prostrou diante de Jesus. Talvez se prostra até diante de Satanás. Você não sabe o que aquela pessoa carrega. Eu posso falar aqui, eu não tenho medo dessa questão aí de psicólogo, não estou desmerecendo o profissional. Tem muitos profissionais responsáveis e temente a Deus. Muitos. E às vezes não crente, tá? Tem psicólogo que não é crente e são pessoas responsáveis e temente a Deus, viu? Eu tenho algo muito para falar. Pode terminar, pastor. Você acredita? Eu fiz uma mentoria com uma mulher esses dias e ela falou assim: Paulo, eu já passei por 3 psicólogos e elas falaram para me largar do meu marido. Meu Deus, que forte. E você vai ver o porquê. Você fala: nossa, coisa é séria, traiu ela, né? Bateu nela. Não. Uma coisa tão simples, pastor. Simples de resolver. Larga. Teve um caso na nossa família que a psicóloga falou para ela: você tem que afastar 1 mês das pessoas que te feriu, principalmente do seu esposo. E isso trouxe o divórcio. Olha o que os psicólogos estão indicando, tá? Tem aquela questão também que nós entramos lá, que agora eles estão usando até aquela questão de que nós entramos na última vez, esqueci o nome, Jesus. Pastor. Ajuda. Da hipnose. Hipnose, isso. Meu Deus do céu. Diabo também puro. Entendeu? Então,
esse decreto, pastor, as pessoas não entendem que tudo é no mundo espiritual. O que acontece aqui é um reflexo do que está acontecendo no mundo espiritual. Então, se eu lancei um decreto lá, vai refletir aqui. Aí depois você vai chorar dizendo assim, por que o meu filho desviou? Por que meu filho está pensando em se suicidar? Porque você tirou da mão de Jesus e levou para o psicólogo. Meu Deus. Você disse assim, Criador, o Senhor não é suficiente, eu vou levar para a criatura. Eita, essa forte. Um soco no E estômago não é isso aí? do diabo. Meu Deus. Oh, Jesus pode curar teu filho. Não, eu vou lá na criatura. Só porque ele estudou 5 anos numa faculdade, ele tem mais conhecimento do que o eterno. É isso aí que estão dizendo, pastor. Quem está ganhando com isso? Satanás. Fale, pastor. Atendi uma pessoa na mentoria que cai muito no que ele falou. Uhum. E ela tinha, né, uma questão espiritual na área sexual. E eu vi que era demônio mesmo, né? Ela teve uma corrupção muito lá atrás e ela precisava de uma libertação. E ela não sentia prazer com o marido, prazer sexual, né? Ela tinha secura vaginal, mas a secura dela não era de ordem natural. Ela era algo espiritual. Foi depois de algo que ela fez, ela falou assim, pastor, eu sempre tive prazer com meu marido. Depois de um certo acontecimento no mundo espiritual, o demônio entrou ali e se alojou na região vaginal dela. E ela falou que procurou uma terapeuta. E aí, papo vai, papo vem, ela até estava gostando. E chegou num ponto que a terapeuta falou assim, você já pensou em ter sexo com outro homem para fazer o teste, se você não tem prazer? Isso. Ela casada. E na hora que ela falou aquilo, aí na hora o Espírito Santo, ela cancelou. Ela falou assim, eu não vou mais ser atendida por você. Pagou lá a mulher, né? E foi aí que ela veio começar a procurar os homens e as mulheres de Deus. E aí ela veio até a mim. Eu falei assim, não, isso aí foi o capeta puro na boca dessa mulher, né? A mulher sugeriu. Imagina quantas pessoas vítimas dessa terapeuta, né? Porque para mim isso aí ela tá prestando um desserviço, né, ao evangelho, à palavra de Deus, que é totalmente contra. E imagina quantas outras não podem ter aceitado essa sugestão diabólica dela. Ah, deixa eu testar, eu vou ter sexo ali com outro para ver se fica. E é claro que provavelmente, né, o diabo, para trazer a destruição, vai fazer que a pessoa sinta prazer em outro. E aí destrói um casamento, o diabo entra. Então, esse é o preço que as pessoas elas têm pago por causa da falta de sabedoria e de conhecimento. Falando mais abertamente, não vamos nem falar o descaso com a palavra, vamos falar o descaso com a sua própria identidade, do profissionalismo. Isso aí deveria ser banido, uma pessoa que indica a sua esposa trair o seu esposo. Com certeza. Ela merece ser Faz sentido isso. excluída do teu cargo. Você está entendendo? Não merece exercer essa profissão. Porque isso daí já não chega a ser nem mais... Então você está vendo como que o satanismo está infiltrado? E a pessoa vem e fala, não, ela é uma bênção, é um amor de pessoa. Continua lá que você vai ver o amor. Tem uma outra técnica também, que eu não posso falar sigla. É uma sigla. E também tem crescido muito, depois eu te falo, eu não falo porque quando eu ia falar disso na minha masterclass, a universidade desse lugar entrou em contato com a minha assessoria e eles pediram para eu tirar, senão eles iam entrar com uma ação judicial. Essa sigla também, infelizmente, por questões judiciais, eu não vou poder falar, mas é uma técnica também que é uma pessoa, é um acesso, faz uma reprogramação, a pessoa volta no passado e ela revive o trauma. E ali aquela pessoa que está conduzindo aquela situação, vou precisar falar, aquela pessoa, de repente, a pessoa ela sofreu um abuso sexual. O homem, ele foi lá e passou só a mão na região dela íntima. E quando a pessoa fez essa técnica, isso a minha mentorada me contando, tá? A pessoa que estava conduzindo ali a sessão começou a motivar ela a pensar naquela situação de uma forma mais potente. Ele não passou só a mão, imagina que ele realmente foi e consumiu o ato. Então, a pessoa fazia uma viagem lá no passado e aquilo que era só uma passada de mão, nessa técnica, né, diabólica, a pessoa instruiu ela a pensar naquilo de uma forma pior. Ele não passou só a mão, ele realmente consumiu, porque ali ela seria curada, ela conseguiria retornar daquele trauma, porque o ato ali foi consolidado.
Foi Deus. isso que a pessoa me falou. E foi uma guerra espiritual. Muitas que chegam na mentoria, o diabo ele já está tão maduro na vida daquela pessoa que é só a intervenção de Deus para libertar a pessoa. Teve uma que chegou e começou, né? Ai, porque eu faço... Como é que ela falou? Florais quânticos, né? Ela falou que ela estava vendo o mundo espiritual de uma forma muito mais latente e ela achava que era o Espírito Santo. Ela estava acessando coisas em dimensões por causa dessa técnica. E aí eu comecei a falar, diabo. Aí ela não concordou. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho como te convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Eu espero que o Senhor Jesus se revele a você, porque ela não começou a aceitar a palavra que eu comecei a liberar. E ali naquele momento a mentoria foi encerrada, eu fiz questão de devolver o dinheiro dela, eu falei assim, ó, como não teve mentoria, tá aqui o seu valor, porque eu não tenho como aceitar. Ela queria me passar ali para eu acreditar. Ela falou, não, mas deixa eu te falar, aconteceu isso. Eu falei assim, não, eu não vou nem, porque o diabo às vezes ele quer ali uma coisa pra gente acabar dando voz para ele. Eu falei assim, eu não vou nem escutar isso aí, isso não é de Deus. Você precisa, para você ser liberta, você precisa largar essa prática. E ela queria a libertação dela, mas ela não abria mão de abandonar essa prática. Então, é muito, muito, muito triste o que está acontecendo, que é, a gente volta naquele tema, enxugar gelo. A gente está aqui, ó, tem o pastor Paulo, a pastora Pamela, a gente está lá, a gente está pregando, Rafael, um canal de bênção. Aí vem esses enviados das trevas e começam aí com essas doutrinas de demônios e as pessoas, infelizmente, por falta de busca, de comunhão, acabam caindo nessas coisas. Pastor, você acha que isso é um reflexo da falta também do despreparo dos líderes e dos pastores? Porque daí as pessoas acabam procurando outras coisas com certeza, para poder curar suas dores na alma, depressão. É o que mais a gente recebe. Não tem, qualquer lugar do Brasil, não tem pessoas como você. E a gente só faz o básico do evangelho. Libertação é o evangelho. Não tem nada, não carrega nada extraordinário de que todos não era para carregar. A gente só estamos cumprindo o que Jesus falou. E de libertar os oprimidos, tirar das trevas aqueles que estão algemados, né? Esse é o evangelho de Cristo, é libertar os cativos e oprimidos. Nós só estamos cumprindo. As pessoas falam, pastor, não tem gente... Eu estou falando do Brasil inteiro, tá? Fora as pessoas do mundo inteiro que a gente pega, mas vou falar do Brasil. Do Brasil inteiro. Não tem pessoas aqui que fazem o que você faz. Na minha igreja não se fala nem de libertação. Então, o erro está na liderança, sim. Não pode tirar o peso da responsabilidade que está sobre eles, porque eles são líderes, são responsáveis, vão ter que dar conta diante de Deus. Então, eu abro uma igreja, me predomino o pastor, mas não cuido das ovelhas, e as pessoas estão tendo que ir em outros lugares buscar socorro, porque na igreja dele não tem. O dízimo eu pego. Exatamente. A oferta eu recebo. As bênçãos eu pego. Mas eu não te socorro, não te ajudo, você tem que buscar fora. Então, está assim, pastor, na falta de preparo, na falta de comunhão com Deus, vida com Deus. Porque, por mais que você não seja preparado na área da libertação, mas se tem vida com Deus, o Espírito Santo de Deus faz a obra. Exatamente. Eu quero tirar pelos nossos pais. A avó da minha esposa, a bisavó da minha esposa, não sabia ler nem escrever. Mas quando ela chegava diante do demônio, filho, estremecia. Deus revelava o oculto e o profundo, porque tinha vida com Deus. Não tinha letra, não tinha o conhecimento que nós temos hoje, mas tinha vida com Deus. Então, a desculpa é, eu não fui chamado para libertação. Eu não tenho o conhecimento que a pastora Pamela tem. Mas a vida com Deus você tinha que ter, o mínimo, o básico, para que o Espírito Santo de Deus revelasse ali o mal. Então, o despreparo é um dos fatores, sim, pastor.